CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E hoje nós estamos aqui com Gilberto Sudré, que vai nos falar um pouquinho sobre a retrospectiva de 2013. Bom dia Letícia, bom dia ouvintes da CBN. Estamos aqui hoje então no último programa da CBN e a Tecnologia de 2013, fazendo um grande resumo do que aconteceu de mais importante no mundo de tecnologia nesse ano de 2013. Então, vamos começar falando, né, de um evento que aconteceu no Brasil, que mexeu com muitas pessoas, que foi a implantação do 4G. Em 2013 tivemos aí a chegada do 4G no Brasil. Chegou até antes aqui no Espírito Santo, antes do Exatamente. previsto, né, Gilberto? A gente nem estava esperando, né, que chegasse aqui para o Espírito Santo, porque, na verdade, era só obrigado que as operadoras entrassem nas Copas das Confederações, que eram os mais importantes, né? E aí a gente acabou sendo agraciado com a entrada em operação aqui no estado do Espírito Santo também do 4G. Ainda com uma cobertura um pouco limitada, mas já temos 4G aqui no estado do Espírito Santo. Falando em telefonia móvel, vamos falar um pouquinho dos celulares. Tivemos vários lançamentos em 2013 de celulares, começando pelo Samsung S4, com a tela grande, uma grande autonomia de bateria. Tivemos o Galaxy Note, que é aquele celular misto de tablet, misto de smartphone, com a tela grande, aquela canetinha que também foi lançado. O iPhone 5S, que também fez um grande barulho durante o lançamento desse ano, que tem o seu leitor digital, que você desbloqueia o telefone com sua impressão digital, e com a bateria que teve alguns problemas, né, de durabilidade, de autonomia também. O Moto X, um outro smartphone que foi lançado também nesse ano. Primeiro lançamento do Motorola depois que ela foi adquirida pelo Google, né? Então faz parte aí da ressurreição da Motorola. E o Nokia Lumia 1020, que é um smartphone com uma câmera de impressionantes 41 megapixels. Falando em Quanto relação... que está esse celular, Gilberto? Mais ou menos. Em torno de R$ 1.700, mais ou menos, entre 1.500 e 1.700. A câmera dele supera de iPhone, Samsung? Olha só, assim, essas câmeras que tem muito megapixel num sensor pequeno costuma ter uma qualidade não muito boa. Mas assim, os testes que foram feitos foram testes bem razoáveis. Todos os smartphones sofrem do mesmo problema, que é a questão de quando você tem pouca luz. Quando você tem pouca luz no ambiente que está fotografando, os resultados normalmente são sofríveis, né? São sofríveis sobre isso. Né? Bom, falando em relação à Nokia, inclusive ela foi comprada pela Microsoft, né? E aí, mais ou menos, selou o destino das duas, né? Ou seja, o destino das duas está incerto hoje. O mercado não tem muitas esperanças que ela vai sobreviver à dobradinha do iOS e do Android. Falando de smartphones ainda, em 2013 a gente teve a chegada do iOS 7, a versão nova do sistema operacional dos telefones e tablets da Apple, e foi a primeira grande reformulação desse sistema operacional desde o lançamento em 2007. Então foi a primeira grande reformulação do iOS aconteceu nesse ano. Observamos também, falando em relação a smartphones ainda, uma mudança na relação ou no comportamento dos usuários em relação à Apple. Antigamente, nos lançamentos da Apple, era aquele burburinho, né, filas na porta, em eventos. Esse ano a gente não teve isso. Foi um lançamento comum, normal, né, dentro dos aparelhos que tinham na Apple em geral. Né, mas ainda é um aparelho ainda que faz a diferença no mercado, né, daquela dobradinha entre o iOS e o Android, também sobre isso. Né. Mudando para aplicativos, tivemos vários aplicativos com sucesso hoje no ano 2013. Os principais poderia relacionar o WhatsApp, que foi o grande... É a vedete, né? É a vedete do momento, na parte de comunicação instantânea. Aplicativo de táxi também foi um grande sucesso esse ano também aqui. E não posso deixar de falar do fenômeno do Lulu, né, que fez aquela confusão agora no final do ano aqui. Muita gente a favor, muita gente contra, né, aquela discussão em relação a isso. Né. Falando também de smartphone, para a gente terminar aqui, falando dos selfies, que são aquelas fotos que as pessoas tiram com o smartphone na frente do espelho para publicar no Facebook, redes sociais também. Também foi, inclusive, eleita a palavra do ano pelo dicionário do Oxford, né? Selfie, que é aquelas fotos próprias do telefone. Voltando agora. E o preço do PlayStation 4, hein, Gilberto? Também, chegou né, no Brasil assustando todo mundo. É absurdamente caro, mais de R$ 4.000, né, o preço, né? Então, ou seja, um absurdamente caro para isso. O mercado foi quase nenhum aqui para o mercado na parte de games também.
Falando de internet, infelizmente ainda não foi dessa vez. Ficamos sem o Marco Civil, ficou realmente a votação para o ano que vem, mas é bom que assim, houve muitos debates, muitas opiniões, sugestões, e é uma lei importante exatamente para definir questões como neutralidade da rede, a questão de livre troca de conteúdo entre os usuários, liberdade de expressão em relação a isso. Em relação à internet ainda, tivemos o terremoto Edward Snowden, né? Com a liberação daquelas informações da NSA que vasculhava ou bisbilhotava a vida de todo mundo. Isso Né? está rendendo ainda nos últimos Exatamente. noticiários das últimas horas. Né? Exatamente, mesmo até chefes de Estado que foram bisbilhotados pela NSA. Então isso realmente deu um grande terremoto. A gente tem que realmente agradecer a ele, né, por ter liberado essas informações e dar conhecimento realmente a todos do que aconteceu em relação a isso. Em relação à comunicação instantânea, no caso da internet, a Microsoft comprou o Skype e resolveu desativar o MSN. Então tivemos aí a morte do MSN nesse ano de 2013 em relação a isso. Mudando um pouquinho de assunto, agora vamos falar um pouco de equipamentos. A popularização esse ano das impressoras 3D, que caíram bastante de preço e hoje já ficou bastante acessível, inclusive, para várias pessoas que têm essa impressora em casa e você consegue imprimir produtos, né, diretamente de um projeto que você baixou da internet. Isso promete que para 2014 vai criar uma grande revolução em relação a isso aí para o mercado. Outra questão que também aconteceu em 2013 foi a computação vestível, que a gente viu lá os relógios inteligentes, que é a Samsung, né, vários Sony e outros que lançaram aqueles relógios inteligentes que se comunicam com o celular, e o Google Glass, que já teve uma outra versão divulgada ou lançada esse ano. Ainda não é um produto comercial, ainda está um produto que está para ser lançado oficialmente no ano que vem, mas já deu muita coisa o que falar nesse ano, né? Tivemos aí os drones, que foram aqueles equipamentos ou helicópteros que voam, né, ou não tripulados, né, que você consegue controlar a distância. E aí tivemos aí coberturas jornalísticas usando os drones e até aquele anúncio da Amazon que queria usar os drones para poder divulgar ou para entregar os seus produtos, né, em relação a isso. Então tivemos aí muitos eventos diferentes no ano, um ano bastante movimentado na área de tecnologia. O ano que vem a gente vai ter uma situação bastante nova, né, nesses lançamentos novos que a gente teve aqui. Esperamos aí que a cobertura de 4G aumente no estado, que a gente tenha aí realmente a popularização de equipamentos na parte de celular para isso aqui. E tem uma evolução das impressoras 3D também, que é uma promessa grande para 2014. Gilberto, nós temos a participação de um ouvinte aqui, o Adelino de Vila Velha. Ele relata que ele usa o LG e está querendo trocar para o novo LG 2 e que é a sua opinião. LG G2. G2. É o aparelho top de linha da LG, né, foi lançado agora. Todas as críticas, eu não testei ainda, mas todas as críticas que eu li sobre o aparelho foram muito favoráveis. Todos eles gostaram do aparelho, parece que é um aparelho muito bom, que está, supostamente pelas críticas, concorrendo inclusive com o S4. Então é um bom aparelho, né? É um aparelho bastante interessante aí, se ele está pensando em trocar. Está com preço bom ele, Gilberto? Está com preço na mesma faixa, né? do mercado, mesma exatamente. faixa. Não tem diferença de preço não, é mais uma questão de qualidade do produto mesmo. Tem outra pergunta aqui, Vilmara, que a gente recebeu via e-mail do cbntecnologia@gmail.com, que ele fala assim: o Antônio mandou um e-mail pra gente falando assim: possui um smartphone Android e vi no telefone de um amigo um recurso interessante que fala o nome de quem está falando, né? Então, quando recebe o telefone, ele fala o nome da pessoa que já está discando. Achei muito interessante, porém o amigo dele não soube explicar como fazer funcionar. E aí ele pergunta se tem que baixar algum aplicativo. Bom, Antônio, obrigado aí pela participação e obrigado pelo Adelino também pela participação e pelo envio da pergunta. Antônio, é um aplicativo gratuito, desde que seu amigo tenha instalado no smartphone dele. Chama-se Voice Caller ID, né? É um aplicativo gratuito, você pode ir lá na loja do Google Play, baixa o aplicativo para o seu smartphone e aí a partir do momento que você ativar esse aplicativo, toda vez que alguém ligar para você, o smartphone vai falar o nome da pessoa, se tiver cadastrado, obviamente, na sua agenda de telefones, né? Então, obrigado aí pela participação. Tem uns ouvintes que estão aproveitando o último dia do Gilberto em 2013 com a gente, viu? Tem várias perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente vai esclarecer. Mas antes, Gilberto, só peço sua atenção, a gente vai diretamente aqui com o Vinícius Eulálio, porque tem manifestação lá em Vila Velha agora, né, Vinícius? Isso, Letícia, lá em Santa Mônica, na Avenida João Mendes, informações dos nossos ouvintes, o Enildo nos mandou um torpedo aqui no sistema de torpedo da CBN, no número 99986, para falar
que o trânsito é muito complicado agora em Santa Mônica, na Avenida João Mendes, por conta da manifestação. Ligamos para a Guarda Municipal de Vila Velha e eles informam que os dois sentidos estão bloqueados, Polícia Militar e Guarda estão no local e não há previsão para liberação, segundo as informações da Guarda Municipal de Vila Velha. Só complementando o telefone do Torpedo, é o 999860206. Você pode mandar uma mensagem para a gente informar aqui ao vivo aos nossos ouvintes. Letícia. Tá certo, então muito obrigada. Avenida João Mendes, lá Isso, João em Mendes, em Santa Mônica, Vila Velha. Santa Mônica, manifestação. A gente recebeu uma foto aqui, daqui a pouquinho a foto também no Facebook da Rádio CBN. Os motoristas evitem passar por aquela região, porque ela está realmente completamente interditada. Ali tem fogo, inclusive, nessa avenida, impossibilitando também a passagem de veículos e até de bicicletas ali por aquela região. 10h35, vamos retornar, né, Vilmara, com o Gilberto aqui, esclarecendo os fatos da semana. Daqui a pouquinho também ele vai esclarecer algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Gilberto. Muito bem. Então, vamos falar do resumo da semana, começando com um fato que aconteceu que é surpreendente. A NSA, aquela agência de espionagem, de segurança americana, foi descoberto essa semana um contrato da NSA com uma grande fornecedora de segurança, de aplicativos de segurança americanos, que tinha como objetivo colocar em alguns aplicativos, alguns programas de segurança, vulnerabilidades que permitissem que a NSA bisbilhotasse essas empresas. Então, foi uma grande surpresa, inclusive pedi desculpas em relação a isso aqui. Então, foi uma situação interessante. A empresa lá nos Estados Unidos é chamada de RSA, uma empresa famosa com soluções de criptografia. Então, foi uma grande surpresa realmente essa notícia essa semana. Pesquisadores acham vulnerabilidades graves em celulares da Samsung. Quem atualizou a última versão dos smartphones Samsung para o Android 4.3.2, essa versão nova tem uma vulnerabilidade exatamente numa ferramenta de segurança chamada Knox. Então, ou seja, quem está usando o Knox em smartphones S4, tomar cuidado porque existem vulnerabilidades graves que permitem que hackers consigam ter acesso a informações que são trafegadas pela internet com esse tipo de aplicativo. Saiu essa semana, Letícia e Vilmara, os números de e-commerce no Brasil, né, desse último Natal aqui. Já saiu os números e foram surpreendentes. Os brasileiros compraram nada mais nada menos que 4,3 bilhões de reais em comércio eletrônico no Brasil nesse último Natal. Um crescimento em relação ao ano passado de 41%. Estava previsto um aumento de 25% e o aumento chegou a 41%. Realmente o e-commerce mostrando para que veio aí com um grande sucesso no Brasil, como adotado pelos brasileiros aí sem problema nenhum. E uma notícia interessante que vem lá da Noruega. O governo da Noruega decidiu e está digitalizando todos os livros da Biblioteca Nacional da Noruega e vai colocar disponível gratuitamente para os cidadãos noruegueses lá na Noruega. Então, ou seja, olha só que interessante, agora todos os cidadãos noruegueses vão ter acesso a todo o acervo de livros gratuitamente, né, eletronicamente, usando a internet lá do país. Então veja como é que isso poderia ser copiado também em outros lugares, né? Seria Facilitar o acesso das pessoas a livros, né, que é tão difícil hoje, né, imprimir, ou caro, a logística é caro de distribuir, manutenção disso, espaço físico para guardar esses livros todos. Então, uma iniciativa super interessante da Noruega em relação à cultura, né, do país. Tinha algumas perguntas. Temos perguntas aqui, Gilberto. Vamos intercalar? Vamos fazer um ping aqui, eu, você e Vilmara, porque são várias. Primeiro a gente começa lá pelo Fernando Bungestab. Ele pergunta o seguinte: Gilberto, o que você tem a dizer do software para Android, o Magic? Ele diz aí, eu corro risco de perder segurança do meu Wi-Fi em casa? Então, vamos primeiro explicar o que é o Magic. Magic é um aplicativo que você instala no smartphone e ele consegue, através de uma base de dados, mapear e informar várias redes sem fio que estão à sua volta, baseado no local onde você está, e já tem cadastrado nessas redes sem fio a sua senha, a senha dessas redes sem fio. Então você pode usar essas redes sem fio de forma gratuita, né? Só que isso não é automático, na verdade, as pessoas voluntariamente decidiram publicar as suas redes sem fio com as senhas e cadastrar essas senhas no Magic. Por isso que você tem acesso a elas.
né? Não é nenhuma coisa ilegal, ou uma coisa que foi até a rede foi invadida. Alguém voluntariamente decidiu colocar essa informação lá no Magic Magic. Então, se você, na sua rede de casa, não escolher por não compartilhar a sua rede sem fio ou a sua senha, não tem problema nenhum, você vai ficar seguro em relação a isso, né? Agora, se você realmente escolher em cadastrar a sua rede sem fio e sua senha no aplicativo Magic Magic, outras pessoas que também utilizam esse aplicativo vão poder ter acesso à sua rede sem fio. Nós temos uma outra participação aqui, Gilberto, vem lá de Vila Velha, do Tarcísio Souza. Ele quer informações sobre o Sony Xperia Z1. O Sony Xperia Z1 é também um excelente smartphone lançado agora recentemente. Eu tenho uma pequena observação em relação à linha Xperia toda da Sony, que os outros fabricantes, eles pegam o Android e alteram o Android de alguma forma, mas fazem poucas alterações no Android. A linha Xperia toda da Sony, a Sony escolheu, por decisão estratégica, mudar bastante o Android. Então, o Android que está instalado nos aplicativos dos smartphones da Xperia são muito modificados em relação aos outros. Então, a interface é bem diferente, os aplicativos muitas vezes funcionam de forma um pouco diferente, e então alguns usuários têm dificuldade, inclusive, de instalar alguns aplicativos em relação a isso. O aplicativo hardware é muito bom, já o Android é muito alterado, por isso que eu pessoalmente não gosto muito da linha da Xperia. Temos outra pergunta aqui também do Marcelo Split. Ele primeiro te parabeniza, Gilberto, por mantermos conectados na tecnologia durante esse ano. Não foi nem uma pergunta, foi um elogio aqui do Marcelo Split para você. A gente vai agora à dúvida também do nosso ouvinte, o Maílson Carvalho. Ele conta aqui que ele tem um aparelho Samsung Grandus e ele gostaria de saber, Gilberto, se existe algum aplicativo para ele baixar e desocupar a memória do aparelho, transferindo os aplicativos da memória interna, no caso, para o cartão de memória. Então, essa limitação de transferência dos aplicativos da memória interna para a memória externa do chip de micro SD, isso é uma característica, a partir do Android 2.3, isso já pode ser feito. Agora, isso depende do aplicativo também. Tem alguns aplicativos que aí é uma questão do aplicativo e não do Android mais, que não permite que você transfira o aplicativo da memória real, na memória principal do smartphone, para o cartão de memória. Então, ou seja, depende, né, a partir do Android 2.3 isso já é possível em relação à limitação do sistema operacional. E agora fica dependendo da limitação do próprio aplicativo. Alguns aplicativos você não consegue transferir da memória real para a memória do cartão, por uma limitação do desenvolvedor que fez o programa. Então aí não tem muito como fazer em relação a isso. Eu queria agradecer ao Marcelo Split aí, obrigado aí pela participação e pelas palavras aí carinhosas aí em relação ao CBN Tecnologia. Tá certo, então, Gilberto, vamos ao nosso resumo da semana. Bom, vamos falar um pouquinho antes, o seguinte, a gente está vendo aí esse catástrofe que está tendo, né, de enchentes e tudo mais. Tem um aplicativo, Vilmar e Letícia, bem interessante que permite que você doe, né, para... é verdade, eu vi esse aplicativo. Cruz Vermelha, através do próprio smartphone. Então, ou seja, o aplicativo chama-se PicPay. Então, é um aplicativo gratuito, ele existe para Android e para iOS. Você instala o aplicativo PicPay, vai lá na área de locais, na aba de locais, localiza lá, tem a Cruz Vermelha e você faz a doação através do cartão de crédito. E esse dinheiro vai direto lá para a Cruz Vermelha. Então, quem quiser fazer doações e participar e não pôde doar, levar os seus mantimentos lá para as áreas de coleta de doações, pode usar o PicPay através de qualquer smartphone. Instala o aplicativo PicPay, vai lá na área aba de locais, localiza lá o Cruz Vermelha e faz a doação do valor que quiser para a instituição e esse dinheiro vai direto para as vítimas das enchentes aqui do Espírito Santo. Tá certo, então. Muito bem. Mais uma pergunta aqui, agora só esclarecendo a última, que a gente já estourou o tempo do Gilberto aqui também. Pergunta do nosso, ele pergunta o seguinte: Gilberto, fala um pouquinho sobre o celular Nexus 4. Nexus 4 é um excelente smartphone, da Google. Ele tem um Android original, né, não é alterado, ou seja, Android praticamente original como vem de fábrica, está com um preço super agressivo. Assim, um smartphone não é o topo de linha, mas a relação custo-benefício dele é excelente, então é um bom smartphone também. Né, para quem está querendo um smartphone funcional, mas que não seja topo de linha, ele é uma excelente indicação de smartphone também. Bom, Letícia e Vilmara, gostaria de... Este é o nosso último programa
programa do ano, né, de 2013. Gostaria de agradecer muito aos ouvintes que acompanharam o CBN Tecnologia, enviaram perguntas, participações aqui pra gente, né? Que 2014 seja um ano de muita paz, muita saúde e muita tecnologia no nosso dia a dia, ajudando o nosso dia a dia também. Obrigado a vocês aí pela participação, pela paciência aqui, né? E pelas perguntas que enviaram. Mais uma vez, obrigado aí e um feliz ano novo para todos. Feliz ano novo para você Pra você também, também, Gilberto, e até sexta que vem, viu? Até sexta que vem. Até o ano que Até vem. o ano que vem.